Vamos lá, meus queridos e maravilhosos alunos, para mais uma aula de gestão de pessoas nas organizações, meus amados alunos. Vamos que vamos aprender aqui um pouco mais sobre a evolução da gestão de pessoas dentro das organizações. Vamos focar aqui, meu querido diretor. Vamos focar para a gente poder entender. Então, gente, o que nós estamos vendo? A gente houve a evolução de 1980 a 1990, as relações integradas, ou seja, nós tínhamos um enfoque estruturalista, que é a questão da hierarquia, certo? Quando se trabalhou o organograma, quando se trabalha o organograma, que é a hierarquia, certo? Que é a questão da hierarquia. Isso aqui é algo estruturalista, certo? É algo estruturalista, meus queridos. Estão conseguindo compreender? Então, se é algo estruturalista de importância dentro das organizações. Enfoque comportamental, meus queridos, é aquele enfoque que se trabalha a psicologia. A psicologia, tá? Com o tempo, foi até inserido a psicologia dentro do gestão de recursos humanos. Lembrando, meus futuros técnicos em recursos humanos, vocês vão trabalhar muito com os psicólogos. A função de vocês é trabalhar junto com os psicólogos, certo? Vocês vão trabalhar junto, porque tem um enfoque administrativo, certo? Vai ter um enfoque administrativo. Isso já foi surgindo desde 1990. Então, gente, de 1990, as relações industriais integradas eram o quê? Era a redução do ritmo da modernização da administração como um todo. Era conhecido como década perdida. Tinha a utilização do dowsing. O que quer dizer isso, professor? Enxugamento. Enxugamento de algumas funções. O ritual, que é também o achatamento de algumas funções. Criando o estudo da saúde mental do trabalho. Olha aí, a psicologia. A psicologia pura, gente. Aí teve que fazer uma reforma mais profunda. A gestão de pessoas passou por várias denominações. Professor, peraí, vai com calma. Vai com calma, professor, que aqui o pessoal de Jatobá está querendo entender. Vai com calma, professor, que o pessoal aí, de novo, Santo Antônio, está querendo compreender melhor aí esse assunto, e o pessoal de São José do Piauí. Todos vocês. Olha só quem está ligado aqui conosco: Alto Longar, Beneditino, Jatobá, Juazeiro, Lagoa do Sítio, Novo Santo Antônio, Paz Landim, Sebastião Leal, São José do Piauí e Sussuapara. Olha o tanto de gente. Por isso que nós vamos com calma. Pera aí, professor. Eu quero que o senhor me explique de uma maneira muito mais sucinta, com calma, este assunto para que a gente possa entender, certo? Porque eu preciso entender a partir do momento quando foi que começou essa mudança de nomenclaturas, certo? Nomenclaturas dentro das organizações. Entendeu? Então, gente, o que seria aquela utilização do dowsing? Dowsing, certo? O que seria isso, professor? Eu queria entender esse assunto. Quero entender este assunto, professor. Downsizing. O que significa, professor? O que significa este nome? Coloca aí no caderninho de vocês. Coloca aí no caderninho. Quero que vocês não percam nada. Redução. Isso, a tradução. Meu Deus. Redução, ó. Redução. Redução de tamanho. Tamanho. Redução de tamanho. Certo? Colocar aí o que significa esse nome dowsing. O que significa? Então, redução de tamanho, meus amados alunos. É importante, professor. Redução de tamanho. E o outro? É. Hã?
o que significa esse outro nome? Redimensionamento. Anote aí. Vou redimensionar. Olha só, começou a mudar algumas coisas. Ó. Começou a mudar. Redimensionamento. Olha que interessante, professor Gilvan. Redimensionamento. Olha, comeram o O aqui. Redimensionamento. Redirecionar. O que é isso, professor? É focar no futuro, fazer as empresas sempre estar atenta às novas tecnologias. É uma estratégia, gente. A utilização da redução do tamanho, tanto de funcionários como da empresa, e essa questão do redimensionamento, consiste em focar no futuro, fazer com que as empresas ela tenham um olhar mais externo, aplicar novas inovações, ideias em relação a pessoas e setores. Estudar a saúde mental do trabalhador. Então, esses dois nomes vocês têm que anotar. Porque dentro da gestão de recursos humanos vai ser utilizado. Vai ser utilizado esses dois nomes. Existem vantagens e desvantagens para cada um. Certo? Então, professor, e essa redução? Certo? Esse achatamento da estrutura hierárquica. A redução, ela pode ser permanente ou temporária da empresa. Boa tarde, minha querida Clarinha, Maria Clara. Nós estamos aqui trazendo para vocês, Clarinha, a questão da redução de custos. Nós estamos aqui manter os talentos para garantir alto desempenho. Só que eu, por exemplo, eu tenho bons funcionários, eu vou manter os melhores funcionários. Eu vou achatar, eu tenho 20, vou achatar para 10. Para 10. Nós temos que pensar assim, cara, eu vou achatar para 10. Então, eu vou redirecionar de uma maneira muito mais enxugada. Então, é uma reforma estrutural. Que era a reforma essa? Até as denominações, Clarinha. Clarinha, até as denominações do RH, ela começou assim, gestão de pessoas, depois passou para gestão de talentos, depois passou para departamento de gente, depois passou para administração, gestão e estratégia de pessoas, depois gestão de competência. Gente, passou por vários nomes. Lá na frente eu vou explicar isso aí para vocês. Tudo significa a mesma coisa. Mesma coisinha. Então, olha só, resumindo. Antigamente, era a gestão de recursos humanos era uma coisa mais contábil. Da área da advocacia. Mais contábil. Assina a carteira. Você tem até 48 horas para assinar a carteira do seu funcionário, segundo a lei. Até 48 horas para assinar a carteira. Não existe esse negócio de contrato de experiência. Conseguiram compreender? Então, meus amados alunos, são Então, gente, antes de 1930 era contábil. De 1930 a 1950 era algo mais legal. Tinha a chamada legislação trabalhista, que foi criado. Aí foi mais tecnicista, depois administrativa, depois foi estratégica. Então, o ser humano, ele tem uma vantagem competitiva. Vamos entender aqui um pouco, ó, como eram as nomenclaturas. Administração de pessoal,
Relações industriais, gestão de pessoas, gestão de capital humano, gestão de talento e administração de recursos humanos. Como são conhecidas as práticas de RH? São desse jeito, ó. Professor, Clarinha, eu posso chamar de administração de pessoal hoje? Não. Você trabalha na área, mas não é só administração de pessoal. Relação industrial? Não. Gestão de pessoas? Sim. Mais correta a gestão de pessoas, a mais atual. Administração de recursos humanos engloba a gestão de pessoas. Gestão de talentos engloba a gestão de pessoas. Gestão de capital humano engloba a gestão de pessoas. Relações industriais engloba a gestão de pessoas. A administração de pessoal, exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então, meus queridos, o que é gestão de pessoas? São processos. São processos. Mas o que são processos, professor? Mapeamento de atividades. Ó, vou repetir a pergunta para não ficar perdido. O que é gestão de pessoas? São processos. Mas o que são processos? São mapeamento de atividades cotidianas de uma empresa. Envolve para proporcionar uma melhoria significativa em todos os setores, incluindo e privilegiando as áreas operacionais e financeiras. Para alcançar esse objetivo, implantada uma metodologia que consegue gerenciar de forma inteligente todas as atividades por meio da gestão de processo, que principalmente foca em que? Resultado. Outro fator importante é que esse modelo visa diversas melhorias, voltado para a evolução, a redução de custos. Os resultados, meus queridos, são garantidos e a grande comprovação vem através de indicadores, de performance, de melhoramento, controlando. Ah, professor, então a gestão de pessoas é uma gestão de processo? Sim, porque ele enfoca no interesse, de fato, da companhia. Ele diz assim, olha, eu vou procurar produzir. Eu vou procurar manter talentos. Eu vou procurar selecionar os melhores. Por isso que tem que haver implementação de estratégias organizacionais. Por isso tem que conferir agilidade das atividades, olhar se as pessoas estão produzindo, se estão trabalhando, Caio. É isso. Às vezes, Caio, você contrata um funcionário dá mínima para a empresa. Dá mínima para a empresa. Ele não está nem aí, ele não veste. Ele não valoriza a empresa. Entendeu? Por exemplo, eu estava em uma companhia, professora Lidiane, uma empresa aqui em Teresina, e eu via os funcionários caminhoneiros, né, que trabalhavam para essa empresa, passando em alta velocidade nos buracos da cidade, passando em alta velocidade, acabando com os eixos do caminhão. Aí eu fiquei imaginando, meu Deus do céu, o que acontece? Então, meus queridos alunos, o que acontece? Nós estávamos, né, aqui olhando, observando aqui para vocês que um exemplo que aconteceu na minha frente. Eu digo, meu Deus, eu não vou falar o nome da empresa para não fazer fuxico. Mas eu digo, caraca, por que o cara não cuida bem? Aí eu perguntei, ei, fulano, por que os motoristas da empresa XYZ aqui em Teresina, eles não têm cuidado com os caminhões da empresa? Rapaz, um dia desse, um caminhoneiro chegou lá com o eixo do caminhão todo quebrado. Isso não era culpa dele, não. Gente, a gente tem que ter cuidado, tomar cuidado com o instrumento de trabalho da gente, dentro da empresa. Eu pego um computador, não cuido desse computador. Eu pego a cadeira, não cuido bem dessa cadeira. Às vezes você vê uma luz ligada dentro da organização, ou uma torneira quebrada. Lá na empresa onde eu trabalho, tinha uma torneira quebrada. Tava vazando tanta água, professora, tanta água, e ele me incomodou. Eu fui lá na diretora, eu digo, gente, vocês não estão vendo que existe uma torneira quebrada lá no quintal, lá da empresa? Ah, professor, não sabia não. Gente, pois tá. Eita, professor, obrigado, a conta de água vai vir absurda.
Gente, vamos lá, não é só conta de água, mas a natureza também agradece. E o bolso, né, da nossa instituição. É verdade, professor, vamos lá. E a gente foi tentar resolver. Então, gente, a gente tem, quando a gente é da gestão de pessoas, a gente tem que conscientizar os nossos colaboradores. Conscientizar, fazer abordagens de conscientização. Ter a auxiliar na gestão de conhecimento do negócio, as suas competências, a sua importância, certo? Toda vez que for comemorar um dia, é o dia do caminhoneiro. É uma força geradora de lucro que passa a ser vista como seres humanos responsáveis. Então eu tenho que ter dentro da minha organização seres humanos, colaboradores responsáveis e comprometidos. Se você está dentro de uma empresa, nessa empresa mesmo, que eu falei muito, gente, por que tem muitos caminhoneiros, muitos entregadores do produto da gente? Eles não são tão responsáveis, eles mentem. E eu ficava indignado com aquilo. Olha o que aconteceu, professora Lidiane. Lidar com pessoas como é difícil. Caminhoneiro, ele acionava um botão, que lá a gente fazia a roteirização. A gente fazia a rota para os caminhoneiros e fazia entrega. E eles tinham mais ou menos em torno de 15 a 20 entregas dia. 10 de manhã e 10 à tarde. Aí tinha vez que acontecia que alguns caminhoneiros acionavam o botão dizendo que não encontrou a pessoa. Não encontrou a pessoa para fazer a entrega. Aí tinha que acionar o botão e eu tinha que tentar entrar em contato com a professora Lidiane, com o cliente. Certo? Eu tinha que entrar, mas só que os caminhoneiros não sabiam que eu entrava em contato com os clientes para saber que horas o cliente pode receber a mercadoria. Aí eu ligava para o cliente, não, porque o caminhoneiro disse que acabou de passar aí na sua porta e disse que não tinha ninguém. Que é isso? Não passou nenhum caminhoneiro aqui, não. Aí não passou? Como assim? Não, eu tô aqui o dia todo. Até agora não apareceu. Aí eu ia olhar no satélite. Ele não tinha. Que ele não sabia que eu tinha. Eu fazia a monitoração de todos os passos dele. Ele era novato. Aí eu liguei pra ele, fulano, vem cá. Você disse que tinha passado lá. Ô, Giovanni, me confundi. Eu pensei que era fulano de tal. Eu digo, pois pode fazer a entrega dessa moça agora. Que ela tá esperando, ela tá em casa. Porque às vezes eles querem logo vir logo pra casa, né? Porque eles terminando a entrega, eles podem ir pra casa. Terminou a entrega, pode ir pra casa. Aí eu via o jeito deles, ignorante, era nervoso. E eu digo, não, vamos mudar de motorista. A gente mudava. E foi assim. A gente fez a mudança, mas gerou custo para a empresa. Até a gente achar motoristas bons. Aí eu digo, olha, não tem esses motoristas bons que não dão trabalho na roteirização para a gente, no roteiro, na roteirização, valorize. Vamos dar gratificação para eles, vamos dar a cesta básica, vamos valorizar. E os outros vão ver. Olha, fulano de tal ganha gratificação, fulano ganha cesta básica. E por quê? Por que ele ganha? Porque ele sempre está em primeiro, em processo de entregas. Os indicadores de motorista XYZ são os indicadores melhores. Dá premiações de final de ano para mostrar para os outros que não têm interesse se interessarem, ser mais competitivos entre si. Então, gente, a gestão de pessoas, vocês como gestores, vocês precisam agregar pessoas, vocês precisam aplicar pessoas, vocês precisam recompensar pessoas, vocês precisam desenvolver pessoas. Olha um exemplo que eu dei prático. Você precisa manter as pessoas boas. Agora, aqueles que dão trabalho, tchau. Quer valorizar? Tchau, tchau. Deu para entender? Então, eu não posso fazer nada. Sinto muito. Posso fazer nada por você. Tem, às vezes acontece. Algum funcionário não valorizar tanto a instituição. Mas vai acontecer pessoas que realmente valorizem aquela empresa, aquela organização. Segundo Hidalberto Chavenato, ele diz isso. Agregue pessoas. Aplique pessoas no processo de recompensá-las. Eu tenho que saber recompensar essas pessoas de uma melhor maneira possível. Ah, professor, compreendi e entendi. É importante.
Gente, eu digo e repito, trabalhei nessas instituições e eu via esses casos, N casos. Eu via e eu digo, olha, esses casos a gente precisa resolver. Vamos resolver desta maneira. Ah, professor, então a gente resolvia dessa maneira. Era o jeito. Então eu tentava resolver conversando, dando feedback. Chegava para a pessoa, entendeu? Dava o feedback para a pessoa, entendeu? Para a pessoa às vezes, para as pessoas às vezes compreender e dizer assim, realmente o cara tá certo. Eu vou tentar melhorar. Então vocês têm essa obrigação como técnicos e em recursos humanos. Então, professor, a gestão de pessoas é o que mesmo? Segundo Hidalberto Chavenato. É a área de recursos humanos, gente, passou de simples departamento de pessoal para um agente de transformação, provocando mudanças, oferecendo sustentação. Os benefícios para a empresa que implementa a gestão de pessoas, gente, é a sua saúde organizacional, o aumento da produtividade. Estamos trabalhando o aumento da produtividade através de quem? Das pessoas. Das pessoas. Ah, fulano é ignorante, não sabe tratar bem os clientes. Gente, valorize os clientes. Valorizem os clientes. Tem que valorizar. Porque não tem como, gente. Você desvalorizar o cliente, é o cliente que traz renda para a empresa. Ah, professor, eu estou de mau humor. Ah, eu levei um chifre. Ah, eu estou com dor de cabeça. Ah, não sei o que. Não. Separe, tente separar. Não é fácil? É fácil? Não. É difícil. Então nós temos que ter essa conscientização que não é fácil. Tranquilo, meus amados alunos? Conseguiram compreender? Que eu estou colocando aqui para vocês. Por isso, é de suma importância. Então, a gestão de pessoas é uma ferramenta capaz de fomentar, de trazer maior produtividade. Conseguiram compreender? Então, meus queridos, são pontos de suma importância nesses contextos. Tranquilo? Dúvidas? Dúvidas que eu estou colocando aqui para vocês? Tranquilo? Então, meus amores, são pontos importantes que precisamos compreender e entender. Pontos importantes. Não devemos esquecer desses pontos como gestor. Então, a gestão de pessoas ou a administração de recursos humanos, vocês podem usar os dois termos, pessoal, aí, São José do Piauí. Vocês podem usar os dois termos. Tanto gestão de pessoas como administração de recursos humanos. Porque vocês vão desenvolver técnicas, habilidades, métodos, práticas. Para quê? Para administrar esse capital humano. Para vocês potencializar esse capital humano. Para vocês reconhecerem esses capitais humanos. Que esse capital humano é o que vai aumentar a produtividade dentro da organização. É isso que nós temos que fazer. Como futuros gestores. Como futuros técnicos. Futuros técnicos em recursos humanos. Você que está me ouvindo, esse curso é importante. Vai fazer uma diferença. As organizações precisam disso. A gestão de pessoas é um conjunto de técnicas que tem como objetivo o desenvolvimento de capital humano. Ou seja, a gestão de pessoas é um processo. Olha só. Repito. É um processo.
É um processo que eu faço o quê? O mapeamento das atividades. Ver se a pessoa realmente está trabalhando, ver se a pessoa está enrolando. Teve um novo, professora Lidiane. Pessoal, a turma aí que estão me ouvindo. Todas as turmas. Teve um novo termo que foi utilizado agora, o chamado demissão silenciosa. A demissão silenciosa, você tem que ver se o funcionário já está fazendo isso. A demissão silenciosa. Se recebe o mínimo, vai fazer o mínimo para a empresa. Não está nem aí. Quero ser demitido mesmo? Estou nem aí. Com toda certeza, Neuma Bernardo, é um certificado de técnico em recursos humanos. Uma coisa que eu garanto para você, não é qualquer um certificado, é o certificado. Você vai ter um curso técnico para se inserir no mercado de trabalho como gestor de recursos humanos. Vai ser um técnico. Então, no final do curso, no próximo ano, você receberá esse certificado. E além do certificado mais importante, Neuma Bernardo, é o aprendizado. O mais importante para você é o aprendizado. Aqui você vai sair com a mente totalmente transformada. Sua mente. Tranquilo? Dúvidas do que eu estou dizendo para você? Então, minha querida, é importante para você. Tranquilo? Então, são pontos importantes. Por isso que eu frisei aqui para você. Tranquilo? Então, meus queridos alunos, estamos aqui mostrando para vocês pontos que são importantes dentro das organizações que a gente não pode esquecer. Certo? São pontos maravilhosos. Certo? Então, meus queridos alunos, pontos que eu estou mostrando aqui para vocês, qual a importância da gestão de pessoas. E o que é essa gestão de pessoas? Então, a gestão de pessoas, segundo Joel Souza Dutra, é responsável por um conjunto de políticas, práticas que permitem a conciliação. De quê, professor? De expectativas entre a organização, as pessoas que ambos possam realizar ao longo do tempo. Então, a gestão de pessoas é isso, professor? Sim. Esses pontos importantes que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, professor, a gestão de pessoas é o que mais? Significa o quê, professor? Gerenciamento, administração, que é o planejar, organizar, dirigir, controlar as pessoas. Está presente nas instituições, nas empresas, seja na entidade social, pública, privada. O objetivo de vocês, como gestores, futuros gestores, é, através do ser humano, conseguir maior produtividade, engajamento, para as empresas atingirem seus objetivos organizacionais. Então, a gestão de recursos humanos, gente, é uma ciência humana, porque trata com um grupo de pessoas. Procura manter aquela famosa sinergia, sintonia entre a estrutura da empresa e os recursos existentes. A gestão de recursos humanos, ela tem esses pontos. Então, professor, a gestão de recursos humanos, ela tem o quê? A organização do trabalho ao longo dos tempos foram evoluindo com o valor do empregado ao setor pessoal. Antes, era considerado apenas recursos. Ao lado de tantos outros que fazem parte das organizações desta forma, era visto como algo servil, passivo. Atualmente, a realidade não é a mesma.
Todas as mudanças sofridas pelas empresas levavam a uma única direção, o reconhecimento do ser humano. Deu para entender, meus queridos? Então, o ponto central da gestão de recursos humanos é o quê? É a noção que a valorização das pessoas é uma questão estratégica para o sucesso das empresas na modernidade. Falo e repito, é a noção da valorização das pessoas. Eu tenho que valorizar esse capital humano através de técnicas, através de uma visão mais holística nas organizações. Conseguiram compreender, gente? Então vocês, meus queridos, vão ser responsáveis pelo capital humano. Vocês vão cuidar desse capital humano. Vocês começam a pensar em vocês, Neumann. O que que me motiva? O que que pode motivar o meu colaborador? Será que só o salário, uma cesta básica, um plano de saúde é suficiente? Será que uma festa de comemoração no final do ano, para comemorar os resultados, com tudo pago pela empresa, é a boa? Será que motiva o funcionário? Então, meus queridos alunos, a gestão de pessoas dentro de uma organização procura gerenciar e orientar as relações humanas no trabalho. Nesse intuito, possui diversas atribuições, todas voltadas para a relevância do fator humano, vistos ser este maior capital das organizações. Do nada adianta dispor de todos os recursos materiais, financeiros, se as pessoas que os utilizam não estão adequadamente preparadas, com condições de produzir o que a empresa espera. Conseguiram compreender? Então, a gestão de pessoas, ela tem isso. Então, a gestão, ela passou por várias nomenclaturas, várias evoluções. Hoje, chamamos de gestão de pessoas. A gente não chama mais de gestão de talentos, gestão de parceiro, gestão de competência, gestão de capital humano, administração de recursos humanos ou administração de capital. Então, a gente chama de gestão de pessoas. Porque as pessoas, elas fazem parte da empresa como o principal recurso. Porque ele é algo racional, criativo, certo? Criativo. Então, nós temos isso. A gestão de pessoas, para alguns autores, apresenta diferentes formas. Por um Chiavenato, diz que a gestão de pessoas, a administração de recursos humanos, é um conjunto de decisões integradas sobre relações de emprego que influencia a eficácia dos funcionários nas organizações. Quando eu falo eficácia, anote aí, pessoal, de Lagoa do Sítio. Eficácia, quando eu coloco essa palavra aqui, ó, eficácia, é resultado. Resultado. É resultado, meus queridos. Eu trabalho com resultado. O principal fator é trabalhar com resultados de suma, hiper, mega importância. Tranquilo? Que eu estou colocando aqui para vocês. Então, tenho que trazer resultados. Através de quê? Das pessoas. Porque a empresa, ela tem os objetivos organizacionais. E os seres humanos têm os seus objetivos individuais, que tem que estar atrelado em conjunto, casado em conjunto. Tem que andar de mão dadas. Os objetivos individual com os objetivos organizacionais. Então, para Luz, olha o que ele diz. A administração de recursos humanos é o campo de conhecimento que estuda e trata as questões relacionadas às pessoas no ambiente de trabalho, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e o valor do principal ativo das organizações. Seu potencial humano, assim como os outros resultados das organizações. Então, a missão da administração de recursos humanos, gente, após entendermos o conceito, é o momento de entender a missão.
A gente só falou de conceito. Qual a principal missão de vocês, como gestores de gestão de pessoas? Qual a missão? Promover o desenvolvimento das organizações através do desenvolvimento das pessoas. Repito, anote isso aí. Professor, como gestor, administrador, vou falar uma coisa aqui para vocês. Vocês, como gestores de recursos humanos, vocês têm a obrigação de promover o desenvolvimento das organizações. Através de quem? Desenvolvimento, do treinamento, do agregar, do motivar pessoas. Vocês têm que achar um jeito de fazer esse capital humano desenvolver as organizações. Qual a função de vocês? Promover o desenvolvimento das pessoas através do desenvolvimento das organizações. Promover o desenvolvimento das pessoas através do desenvolvimento das organizações. Deu para entender? Então, vou desenvolver as pessoas através do desenvolvimento. Olha ao contrário, gente. Ponto 1 e ponto 2. Desenvolva as organizações, desenvolva as pessoas. Desenvolva as organizações através do desenvolvimento de pessoas e desenvolva pessoas através do desenvolvimento das organizações. É uma via de mão dupla. Então, gente, a gestão de pessoas, ela passou por essa evolução que eu já havia falado para vocês. Antigamente, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é mais assim. Depois ela passou a ser constituída na década de 40, através de Getúlio Vargas. Cumprir, né? Getúlio Vargas, ele trouxe a consolidação da lei trabalhista. Depois, na década de 50, nós tivemos o movimento de recursos humanos trazido como processo. Vocês podem ver aí. Depois, na década de 60, fizemos uma filosofia que a gestão de pessoas era algo hierárquico. Entendemos que a gestão de pessoas tinha a ver com o tamanho da estrutura organizacional da empresa, questão dos organogramas. Na década de 80, buscamos constituir dentro das organizações os psicólogos, certo? Algo para cuidar da saúde mental do trabalhador, certo? Que era algo mais importante. Na década de 90 surgem novas ideias dizendo que o RH era mocinho ou o RH era bandido. Essas funções, essas aquisições, essas terceirizações não era visto como algo bom. Depois, de maneira equivocada, utilizou-se muitas filosofias, muito mecanismo que, além de aliviar o estresse, fazia aumentar, certo? Ou seja, acabou prejudicando a credibilidade de recursos humanos. Resumindo, a gestão de recursos humanos ela passou por uma evolução na sua estrutura organizacional predominante, depois passou a haver uma cultura organizacional mais predominante, depois um ambiente organizacional, um modo de lidar com pessoas, depois a administração de pessoas. Ele passou por essa evolução dos períodos. Ó. Foram os períodos e as eras, certo? Então nós tivemos essa evolução e eu trouxe para vocês esses pontos. Tranquilo? Vocês estão conseguindo compreender? Então, gente, dicas importantes para a gente poder finalizar esta aula. Lagoa do Sítio, estão me ouvindo bem? Lagoa do Sítio, vocês estão me ouvindo bem? Deve ser problema de internet, tá? Essas questões de internet. Clarinha, está me ouvindo? O pessoal aí de Juazeiro, País Landim, Sebastião Leal, São José do Piauí. Me dê um oi aí, se vocês estão me ouvindo bem. Tá tranquilo? Então, gente, essas são as dicas. Na próxima aula, eu vou trazer para vocês algumas questões sobre o conceito, tá, professora Lidiane? Esse conceito de hoje sobre a evolução
da gestão de pessoas. E a primeira aula de hoje foi só introdutória, certo? A gente vai ver como analisar o currículo, a gente vai ver como fazer um treinamento, como usar uma dinâmica. Isso a gente vai ver, porque nós estamos vendo aqui só a gestão de pessoas 1, a disciplina 1. Depois vai ter a gestão de pessoas 2 para a gente evoluir e aprender. Anote no caderno suas dúvidas, vejam qual a importância da gestão de pessoas. Se caso vocês tiverem dúvidas, ou perguntas, ou curiosidade, gente, estarei aqui, certo? Para tirar essas dúvidas de vocês. Amanhã nós vamos ter aula de direito. Amanhã nós vamos ter aula de direito, vocês tenham certeza que vocês vão amar a aula de direito de amanhã. E daqui a pouco, após essa aula, a gente vai ver rotinas administrativas. Tranquilo, meus amores? Não sai daí, que a gente volta já já com muito mais.